É hora do esporte aqui no Balanço Geral. Viu que golaço do motorista da Jutur? Que bacana a história dele. Pois é, pessoas que ressignificam, né? O Giovani aí ressignificou uma dor dele e todo o processo que ele vive ali no dia a dia com as pessoas transformou em música. Isso é muito inspirador, com certeza, para quem anda com ele e para quem acompanhou a reportagem. Muito legal. Giovani, força total. Continue acreditando nos seus sonhos. Nós ficamos muito emocionados com a sua história. Siga em frente. Vamos falar de esporte agora? Bora lá, não deu para o Avaí, a gente esperava trazer uma boa notícia para o torcedor havaiano, mas mais uma derrota na Copa Sul-Sudeste, segue sem vencer na competição, viu, Polito? Faz parte. Né? Faz parte do jogo, bora lá. A gente teve aí a terceira rodada da Copa Sul-Sudeste, essa que é uma competição que vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e o Avaí segue sem vencer. A gente vai acompanhar aqui na tela, então, os principais placares dessa rodada. Tivemos aqui Caxias e Juventude. Caxias venceu por 1-0. Lembrando que o Caxias é o próximo adversário do Avaí e é líder do Grupo A. Temos aqui Sampaio Correia e Volta Redonda, 1-1. Um placar que não é bom para o time havaiano. Temos aqui Chapecoense e Avaí. Chapecoense que venceu, então, o Avaí por 2-1. Tombense e América, um jogo com 6 gols, empate de 3-3. A gente ainda tem mais um jogo para fechar essa rodada. No dia de hoje, a gente segue de olho na Copa Sul-Sudeste. Mas agora a gente fala, então, do Avaí, que segue sem vencer nessa competição, com apenas 1 ponto na tabela. Ontem, na Arena Condá, Chapecoense levou a melhor por 2-1. E agora a gente confere como foi a partida. Diante de aproximadamente 2.500 torcedores, Chapecoense e Avaí se reencontraram na Arena Condá. Dessa vez, pela disputa da terceira rodada da Copa Sul-Sudeste. Após o apito inicial, o Verdão do Oeste começou pressionando. E logo aos 12 minutos, na cobrança de escanteio de Rubens, João Bom aproveitou sobra na área e abriu o placar para os donos da casa. Aos 34 minutos, Jamerson avançou pelo meio, arriscou de fora da área e empatou para o Leão da Ilha. Na reta final do primeiro tempo, o atacante Rubens, em boa tabela com David, encontrou espaço e bateu de perna esquerda no ângulo, sem chance para o goleiro Igor Bom. Fim de jogo, Chapecoense 2, Avaí 1. Com o resultado, a equipe do Oeste chega à segunda vitória da competição e entra no G2 do Grupo A. Já o Avaí segue sem vencer, com apenas 1 ponto somado, ocupando a 5ª colocação do Grupo B. E o Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Cláudio, agora a situação ficou complicada para o Avaí na Copa Sul-Sudeste, não venceu ainda na competição, perdeu diante da Chapecoense com um desempenho que não foi bom. Agora, qual seria o cenário para o Avaí tentar essa vaga na Copa do Brasil 2027? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Complicou, né? Porque ficou com 1 ponto apenas. Aquele empate contra o Cianorte, que até hoje a gente está colocando, né? Que deveria ter ido com a equipe principal. E aí distanciou um pouquinho mais tanto Volta Redonda quanto o Operário. E no jogo contra a Chapecoense, não dá para cobrar de uma equipe que não é trabalhada para os jogos. É uma equipe reserva do Avaí que está enfrentando esse segundo jogo consecutivo, né, na Copa Sul-Sudeste. Na minha opinião, principalmente o jogo contra o Cianorte, um erro de gestão de elenco. Naquele jogo, poderia ter iniciado com a equipe principal, estava descansada, não jogou contra a Tombense. No jogo de ontem contra a Chapecoense, mostra bem essa questão da falta de um encaixe coletivo. Como não é uma equipe treinada, né, vamos dizer, para essa competição, falta entrosamento, falta jogadas, né, coordenadas. Só para vocês terem uma ideia, o Avaí até teve mais posse de bola que a equipe da Chapecoense, que também veio com time reserva. É uma equipe que nem precisa da competição para a Copa do Brasil, foi vice-campeão estadual e está garantido. E o Avaí, ele teve uma inoperância ofensiva. A jogada do gol do Avaí foi fruto de um trabalho individual do Jamerson, o volante. O Avaí teve mais posse de bola, principalmente até de forma mais gritante no segundo tempo, mas é aquela posse de bola estéril, sem conseguir evoluir, sem quebrar as linhas defensivas da equipe adversária. E olha que teve o retorno de 2 jogadores que passam a ser opção para o Cauã de Almeida, que estavam muito tempo no departamento médico. Volante Del Piage e o lateral esquerdo Quaresma, que entraram junto com o Luiz Henrique, que é titular dessa equipe do Avaí, e pesou mais qualidade, viu, Suzy? É aí que o Avaí melhorou. Mas sabe aquele melhorou? O goleiro Anderson da Chapecoense, tirando o golaço do Jamerson, diga-se de passagem, garoto da base, mas que está no seu segundo ano como profissional, o goleiro Anderson quase nem apareceu. Então o Avaí se complica dentro da Copa Sul-Sudeste, respondendo sua pergunta. O Avaí tem 3 jogos na sequência, o Caxias na ressacada, ainda vai enfrentar o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, enfim, são 3 jogos à frente
precisa vencer os 3, não tem muita margem. O Avaí está priorizando a Série B, é correto, mas poderia ter tido um gerenciamento melhor de elenco para se manter vivo na competição. Até para já ficar tranquilo para a temporada e garantir essa vaga no ano que vem. Para não precisar daquela Copa Santa Catarina famigerada, ainda pode alcançar a Copa do Brasil pela Série B. Só ficar entre os 4 e subir, mas esse só tem uma escala aí grande para, né, uma montanha para escalar. Fica mais difícil. É mais complicado. Agora a gente fala do Figueirense, Cláudio, porque ontem nós adiantamos aqui no Esporte que Eduardo Felipe Mafra seria o novo presidente da SAF. Tá aí. Isso foi confirmado, ele assumiu a presidência da SAF do Figueirense e o Leandro Porto da Rosa assumiu a vice-presidência com mandato aí até maio de 2027. Os outros membros que a gente já havia citado aqui são confirmados aí, Gabriel Richter Pires, Leonardo Berlanda e Guilherme Bach-Queires. Temos aí, Cláudio, definida a SAF, mas naquela reunião do Conselho Deliberativo tivemos uma outra atualização de uma outra demanda do Figueirense, que foi a proposta de compra, né, de interesse de compra da SAF. Como que está essa situação para o time alvinegro? Isso é importante a gente falar, você viu aqui na tela, o Eduardo Felipe Mafra vem preencher o cargo de presidente da SAF que estava em aberto desde a renúncia do presidente Paulo Prisco Paraíso. Também o vice-presidente, o Leonardo Rosa, preenche o cargo, né, em relação ao José Carlos Lages, que também renunciou. E aí é importante a gente dizer, é um movimento importante, porque você precisa ter as pessoas adequadas dentro desse organograma, até para poder, né, continuar o trabalho de gestão, a SAF é que gere o futebol do Figueirense. Agora, a gestão de futebol do Figueirense, por ele só, único acionista, único dono, até agora se mostrou insuficiente. O Figueirense precisa, né, de um investidor, precisa vender percentuais da sua SAF para ter melhor capacidade financeira para poder disputar, inclusive, as competições dentro de campo. Contratar melhores profissionais, melhores jogadores. E aí teve a proposta já firme apresentada pela empresa Cactus Capital, que foi apresentada durante a reunião do Conselho da última terça-feira, que homologou esses 5 nomes que a Susan acabou de colocar. Além da Cactus Capital, se aguarda a completa proposta de um grupo capitaneado pelo empresário Edson da Silva. Ele recebeu os últimos documentos contábeis para que possa completar aquilo que ele já tinha apresentado no mês de março. Então, Susan, Figueirense, ele aguarda, já com o seu presidente da SAF, o Eduardo Felipe Mafra, que a gente antecipou ontem aqui o nome dele, a gente estava apostando, enquanto bastidor, que o vice-presidente seria o Guilherme Bach-Queires, acabou que a oficialização foi do vice o Leonardo Rosa. Então, já com a composição da SAF feita, com as propostas chegando, a da Cactus já está ok, a do Edson precisa complementar ao do grupo que ele capitaneia, e aí vamos ver como é que os conselheiros vão decidir qual a melhor proposta para que o Figueirense tenha um pouco mais de paz e também seja mais competitivo dentro de campo. A gente sabe que para o torcedor às vezes assusta quando a gente fala de compra de SAF de time, mas esse é o caminho ali para tentar salvar o financeiro do Figueirense e tentar ter uma boa temporada, quem sabe, no ano que vem, né? Eu tenho dito que apesar de não ser o momento para venda, o Figueirense está no 6º ano de Série C, etc., vai com um valor abaixo do que vale um clube que vai completar 105 anos, mas me parece que não tem outra alternativa e aí vai ser a venda a única saída. Cláudio, te esperamos amanhã para falar da rodada do fim de semana? Perfeito, amanhã vamos projetar, principalmente, o Avaí joga sábado agora pela Série B, onde está bem demais, é o vice-líder. Te esperamos então, até lá. Até mais. Agora a gente muda de assunto para falar de futsal. Começa hoje e segue até domingo a Taça Pan-Americana de Futsal. São cerca de 250 participantes, atletas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e também da Argentina. Os jogos serão realizados na Arena Multiuso, em São José, sempre no período noturno, das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite. A entrada é gratuita e está aí uma boa oportunidade de acompanhar esse evento esportivo e, claro, incentivar os atletas que estão aí iniciando na modalidade e outros que já são consagrados. Um belo convite para quem curte futsal. E mudando de assunto, vamos falar de surf. Iago Dora é o único representante catarinense que segue na disputa do circuito mundial da WSL. Olha só. Depois de vencer o manezinho Matheus Erdi e se classificar para as oitavas, Iago Dora, que também representa Florianópolis, eliminou o francês Marco Mignot e está nas quartas de final. Dora está em busca do bicampeonato mundial e é um dos favoritos na competição. Já Alejo Muniz não conseguiu bater o japonês Kinoa Igarashi e se despediu da competição. A primeira etapa do circuito mundial da WSL segue até sábado, dia 11, em Bells Beach, na Austrália.
E a gente segue falando de surf porque ela já representou o Brasil nas Olimpíadas, é bicampeã sul-americana e vem ganhando o mundo por meio do surf. O Heitor Machado foi bater um papo com a surfista Tainá Hinkel, um nome bastante conhecido aí nos últimos meses em relação a competições de surf. A gente vai conferir como foi essa conversa. No lugar mais alto do pódio, para celebrar mais uma conquista no quintal de casa. Vencer próximo de casa é um gostinho especial, principalmente pelo fato de ter a minha família próxima, né? A galera que eu gosto, meus amigos, todo mundo torcendo por mim. E você tá lá competindo, daqui a pouco já tá em casa comemorando uma vitória, então é ainda mais especial. Tainá Hinkel, da guarda do Embaú pro mundo. Eu sempre sonhei em viver o que eu vivo hoje, em estar surfando pelo mundo, vivendo do surf, que é um esporte que eu amo, que faz parte da minha família. Então esse é literalmente o meu principal objetivo e sonho na vida, ser feliz no surf, poder estar viajando o mundo, fazendo o que eu amo, nas competições. Então eu posso dizer que eu já vivo muito do meu sonho. O bicampeonato sul-americano veio no final de março, em etapa realizada na Praia do Santinho. Foi mais um capítulo de uma trajetória cheia de conquistas. É uma conquista muito importante para o meio do surf, assim, um bicampeonato sul-americano QS, até porque é uma das classificações para o Challenge, né? E o Challenge, para quem não entende, é um dos lugares onde você se classifica para o WCT, que é a maior liga, né, do surf mundial, no caso, então, onde estão os melhores surfistas do mundo. Alguns lugares não precisam de definição. Eles, por si só, se explicam. Em cada detalhe, na decoração, nas paredes, por todo canto. Na casa da Tainá, cada cantinho conta um pouco da história dela. Meu pai, além de fazer essa questão de ser meu pai, meu técnico, é meu shaper também, então isso faz toda a diferença poder ter ele viajando comigo ao redor do mundo, é sempre muito especial, além de tudo, ter o meu pai junto comigo, né? É o amuleto, o porto seguro, em todos os momentos. Antes do protagonismo, foi preciso encarar uma realidade desafiadora. Quando eu iniciei, eu competi contra os meninos, porque não tinha a categoria feminina. Então, são várias coisas que vão evoluindo ao tempo, assim, e realmente poder ver uma nova geração vindo até aqui da guarda é realmente muito legal para mim, assim, porque quando eu comecei não tinha nenhuma menina dentro d'água, e agora a gente já vê uma geração de meninas surfistas sonhando em fazer parte da elite surf mundial, então para mim ver isso é muito legal. Aos 22 anos, a Tainá é uma das referências da geração. Pôde representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris e já tá de olho no que vem pela frente. Depois que eu fui a primeira vez para as Olimpíadas mesmo, que eu vi o quão grande e o quão especial é poder fazer parte de umas Olimpíadas, se tornou ainda maior o desejo de estar lá, poder estar atrás de uma medalha olímpica. Então, realmente é um dos sonhos que eu tenho e vou fazer de tudo para poder estar lá em Los Angeles em 2028 representando o Brasil. Até lá, muita água vai rolar, literalmente. Nesse ritmo, será preciso providenciar mais espaço. Polito, o que mais me surpreende nessa história é que ela tem 22 anos e ela já representa Santa Catarina e o Brasil mundo afora, já acumula conquistas, a gente viu ali a prateleira cheia de troféus, então é muito bacana a gente ver novos talentos se destacando tão cedo e trazendo conquistas para o nosso estado também, para Florianópolis, para a região da Grande Florianópolis. A Tainá é um exemplo disso. Ainda há muitas ondas para pegar. Muitas ondas por aí. Amanhã a gente está de volta com mais esporte aqui no Balanço Geral. Até amanhã. Valeu, Suzy. Até amanhã.